O Allosaurus, que significa lagarto diferente, foi um gênero de dinossauro terópode, pertencente à família Allosauridae e que viveu no fim do período Jurássico na América do Norte e na Europa. Seu gênero foi descrito em 1877 pelo paleontólogo Othniel Charles Marsh, sendo um dos primeiros dinossauros terópodes conhecidos. O Allosauro foi um dos maiores dinossauros carnívoros do período Jurássico. Ele se destacava também não só pelo tamanho e pela mandíbula cheia de dentes afiados, os maiores tendo 7,5 centímetros, mas também pelas duas cristas sólidas na cabeça, cada uma acima e na frente de cada olho, que é um dos traços distintivos do gênero. Como o predador mais abundante da formação Morrison, o Allosaurus estava no topo da cadeia alimentar. Dentre suas presas, estavam alguns dos dinossauros herbívoros da época, ornitópodes como o Briosauro, Stegosaurídeos como o Stegossauro. Provavelmente o Allosaurus não poderiam abater grandes saurópodes adultos e saudáveis sozinho, como o Diplodocus e o Apatossauro, embora pudesse ter tido chances com saurópodes jovens. Descrição: comparação de tamanho entre um humano com as espécies de Allosauro. O Allosauro era um terópode típico, com uma cauda longa e ligeiramente inclinada e membros dianteiros reduzidos. Existem diversas estimativas por causa da grande quantidade de espécimes, mas para Allosaurus fragilis, que é a espécie tipo, 8,5 metros de comprimento é uma média de tamanho aceitável. O maior espécime de Allosaurus foi estimado em 9,7 metros de comprimento e 2,3 toneladas de peso. As estimativas de peso variam de 1 a 4 toneladas. John Foster, um especialista na formação Morrison, sugeriu que 1 tonelada é razoável para adultos grandes diafrágiles, mas que 700 kg é uma estimativa mais próxima para indivíduos na média, que ele mediu usando o espécime subadulto apelidado de Big L, que foi atribuído à espécie Allosaurus gimadiceni. Os pesquisadores chegaram a uma estimativa de 1,5 toneladas de peso para o indivíduo, mas por parâmetros variáveis eles encontraram uma faixa de aproximadamente 1,4 toneladas a 2 toneladas de peso. Vários espécimes gigantescos e extrapolados foram atribuídos ao gênero Allosaurus, mas podem de fato pertencer a outros gêneros. Sauropaganax, que é intimamente relacionado ao Allosaurus, poderia ter atingido 10,9 m de comprimento, e foi atribuído ao gênero Allosaurus como Allosaurus maximus. Entretanto, estudos recentes apoiam o Sauropaganax como um gênero separado. Outro espécime potencial de Allossauro foi uma vez atribuído ao gênero Epantherias, e poderia ter medido 12,1 metros de comprimento. Já em uma descoberta mais recente foi encontrado um esqueleto parcial nas rochas de Morrison, no Novo México. Mas este grande alossaurídeo pode ser outro indivíduo de Sauropaganax. A variação de tamanho entre espécimes de Allosaurus já foi estudada. David K. Smith, examinando fósseis de Allosaurus, descobriu que os espécimes de Dinosaur Quarry, em Utah, são geralmente menores do que os de Como Bluff, em Wyoming, ou da Pedreira de Dream Mesa, Colorado, mas as formas dos próprios ossos não variaram entre os locais. Um estudo posterior de Smith, incorporando espécimes do Garden Park no Colorado e do Dinosaur National Monument em Utah, não encontrou nenhuma justificativa para várias espécies com base na variação do esqueleto. A variação do crânio era mais comum e gradativa, assim sugerindo que a variação individual era responsável. Trabalhos posteriores sobre a variação de tamanho não encontraram diferenças consistentes, embora o material de Dream Mesa tendesse a se agrupar com base no astrágalo. Kenneth Carpenter, usando elementos de crânio do sítio Cleveland Lloyd, encontrou ampla variação entre os indivíduos, questionando distinções em nível de espécie anteriores com base em características como a forma dos chifres e a diferenciação proposta de A. gimadiceni com base no conjugal. Crânios das 3 espécies de Allossauro: A. fragilis, A. gimadiceni, B. A. europeus, C. 6 espécies de Allossauro foram nomeadas. A espécie tipo A. fragilis, A. gimadiceni, A. europeus, A. amplus, A. atroxialucase. Daniel Shuri e Mark Loewen, em 2020, reconheceram apenas as espécies A. fragilis, A. europeus e o recém-nomeado A. gimadiceni como sendo espécies válidas.
A fragilis é a espécie tipo e foi nomeado por Marsh em 1877 e é conhecida pelos restos de pelo menos 60 indivíduos, todos encontrados na formação Morrison do Jurássico Superior Kimmeridgian, Titânia dos Estados Unidos, espalhados pelos estados do Colorado, Montana, Novo México, Oklahoma, Dakota do Sul, Utah e Wyoming. Detalhes do húmero, braço superior, de A fragilis tem sido usado como diagnóstico entre os terópodes de Morrison, mas a Agenmadicinae indica que este não é mais o caso no nível da espécie. A Agenmadicinae foi descrito com base em 2 esqueletos quase completos. O primeiro espécime foi descoberto no Monumento Nacional dos Dinossauros no nordeste de Utah, com um indivíduo apelidado de Big L, reconhecido como pertencente à mesma espécie. Esta espécie se difere de A fragilis em vários detalhes anatômicos, incluindo conjugal com margem inferior reta e um crânio mais alongado. A Europaeus foi relatado pela primeira vez em 1999 em Porto Novo Member, na formação Lourinhã, com base em um esqueleto parcial que incluía um quadrato, vértebras, costelas, gastralha, divisas, parte dos quadris e membros posteriores. Este espécime foi atribuído a fragilis inicialmente, mas a subsequente descoberta de uma parte do crânio e pescoço estimulou a denominação da nova espécie A Europaeus de Octávio Mateus e colegas. A espécie surgiu mais cedo no Jurássico do que A fragilis e se difere de outras espécies de alosaurus em detalhes cranianos. No entanto, mais material pode mostrar que é A fragilis, conforme descrito originalmente. Descoberta e história. Descobertas iniciais e pesquisas. A descoberta e o estudo inicial do Allosaurus são complicados pela multiplicidade de nomes cunhados durante a Guerra dos Ossos no final do século XIX. O primeiro fóssil descrito nesta história foi um osso obtido de segunda mão por Ferdinand van de Weyeriden em 1869. Ele veio de Midley Park, perto de Grande, Colorado, provavelmente de rochas da formação Morrison. Os habitantes locais identificaram esses ossos como cascos de cavalo petrificados. Hayden enviou seu espécime a Joseph Lede, que o identificou como a metade de uma vértebra da cauda e, provisoriamente, atribuiu-o ao gênero de dinossauro europeu Poikilopleuron como Poikilopleuron valens. Mais tarde, ele decidiu que merecia seu próprio gênero, Antrodemus. O próprio Allosaurus é baseado no YPM 1930, uma pequena coleção de ossos fragmentados incluindo partes de 3 vértebras, um fragmento de costela, um dente, um osso do dedo do pé, mais útil para discussões posteriores, a haste do húmero direito, braço. Othniel Charles Marsh deu a esses restos o nome formal Allosaurus fragilis, em 1877. Allosaurus vem do grego antigo que significa estranho ou diferente, que significa lagarto ou réptil. Foi chamado de lagarto diferente porque suas vértebras eram diferentes das de outros dinossauros conhecidos na época de sua descoberta. O epíteto da espécie fragilis em latim significa frágil, referindo-se às feições iluminadas nas vértebras. Os ossos foram coletados na formação Morrison de Garden Park, ao norte da cidade de Cannon. Marsh e Edward Drinkercope, que estavam em competição científica entre si, cunharam vários outros gêneros baseados em material igualmente esparso que mais tarde figuraria na taxonomia do Allosaurus. Isso inclui o Criosaurus e Labrosaurus, de Marsh e Pantherias, de Cope. Em sua pressa, Cope e Marsh nem sempre acompanhavam suas descobertas, ou, mais comumente, aquelas feitas por seus subordinados. Por exemplo, após a descoberta por Benjamin Mudge do espécime tipo de Allosaurus no Colorado, Marsh decidiu concentrar o trabalho em Wyoming. Quando o trabalho foi retomado em Garden Park em 1883, M.P. Felch encontrou um Allosaurus quase completo e vários esqueletos parciais. Além disso, um dos colecionadores de Cope, H.F. Bell, encontrou um espécime na área de Como Bluff, em Wyoming, em 1879, mas aparentemente não mencionou sua integridade e Cope nunca o desempacotou.
Após a descompactação em 1903, vários anos após a morte de Cope, descobriu-se que era um dos espécimes de terópodes mais completos conhecidos, e em 1908 o esqueleto, agora catalogado como AMI 5753, foi colocado à vista do público. Esta é a conhecida montagem pairando sobre um esqueleto parcial de apatossauro como se estivesse devorando seus restos, ilustrado como tal por Charles R. Knirgt. Embora notável como a primeira montagem independente de um dinossauro terópode, e muitas vezes ilustrado e fotografado, ele nunca foi descrito cientificamente. A multiplicidade de nomes antigos complicou as pesquisas posteriores, com a situação agravada pelas descrições concisas fornecidas por Marsh e Cope. Mesmo na época, autores como Samuel Wendell Williston sugeriram que muitos nomes haviam sido cunhados. Por exemplo, Williston apontou em 1901 que Marsh nunca foi capaz de distinguir adequadamente o Allosaurus do Criosaurus. A tentativa inicial mais influente de resolver a situação complicada foi produzida por Charles W. Gilmore, em 1920. Ele chegou à conclusão de que a vértebra da cauda chamada Antrodemus por Leide era indistinguível das de Allosaurus, e Antrodemus, portanto, deveria ser o nome preferido porque, como o nome é mais antigo, tinha prioridade. Antrodemus se tornou um nome aceito para este gênero familiar por mais de 50 anos, até que James Madison publicou estudos sobre os espécimes de Clevelandiloide e concluiu que Allosaurus deveria ser usado porque Antrodemus foi baseado em material com pobres características de diagnóstico, isso se havia, e informações de localidade, para exemplo, a formação geológica de onde veio o único osso de Antrodemus é desconhecida. Antrodemus foi usado informalmente por conveniência ao distinguir entre o crânio restaurado por Gilmore e o crânio composto restaurado por Madison. Descobertas de Clevelandiloide fragilis no Museu Clevelandiloide Dinosaur Quarry em Utah. Embora o trabalho esporádico no que ficou conhecido como Clevelandiloide Dinosaur Quarry no condado de Emery, Utah, tivesse ocorrido já em 1927, e o próprio local do fóssil descrito por William L. Stokes em 1945, as principais operações não começaram lá até 1960. Sob um esforço cooperativo envolvendo cerca de 40 instituições, milhares de ossos foram recuperados entre 1960 e 1965. A pedreira é notável pela predominância de restos de Allosaurus. A condição dos espécimes e a falta de resolução científica sobre como ela surgiu. A maioria dos ossos pertence ao grande terópode Allosaurus fragilis. Estima-se que os restos de pelo menos 46 A fragilis foram encontrados lá, de um mínimo de 73 dinossauros, e os fósseis ali encontrados estão desarticulados e bem misturados. Quase uma dúzia de artigos científicos foram escritos sobre a taxonomia do site, sugerindo inúmeras explicações mutuamente exclusivas de como ele pode ter se formado. As sugestões vão desde animais presos em um pântano, a ficarem presos em lama profunda, a serem vítimas de mortalidade induzida pela seca em torno de um poço de água, a ficarem presos em um lago alimentado por nascentes ou infiltração. Independentemente da causa real, a grande quantidade de vestígios de Allosaurus bem preservados permitiu que esse gênero fosse conhecido em detalhes, colocando-o entre os terópodes mais conhecidos. Restos de esqueletos da pedreira pertencem a indivíduos de quase todas as idades e tamanhos, de menos de 1 metro a 12 metros de comprimento, e a desarticulação é uma vantagem para descrever ossos geralmente encontrados fundidos. Devido a ser uma das duas pedreiras de fósseis de Utah onde muitos espécimes de Allosaurus foram descobertos, o dinossauro acabou designado como o fóssil de estado para Utah em 1988. Trabalhos recentes. 1980, presente o período desde a monografia de Madison foi marcado por uma grande expansão nos estudos que tratam de tópicos relacionados ao Allosauro em vida, tópicos paleobiológicos e paleoecológicos. Esses estudos cobriram tópicos, incluindo variação esquelética, crescimento, construção do crânio, métodos de caça, o cérebro, e a possibilidade de uma vida gregária e cuidado dos pais.
reanálise de material antigo, particularmente de grandes espécimes de alossauros, novas descobertas em Portugal, e vários novos espécimes muito completos também contribuíram para a formação de um crescente conhecimento básico sobre o alossauro. Em 1991, Bigael Mor 693, um espécime de alossauros parcialmente articulado e 95% completo foi descoberto. Mediu cerca de 8 metros de comprimento. Mor 693 foi escavado perto de Shell, Wyoming, por uma equipe conjunta do Museu das Montanhas Rochosas e do Museu Geológico da Universidade de Wyoming. Este esqueleto foi descoberto por uma equipe suíça, liderada por Kirby Sider. Schur e Loewen em 2020 identificaram o indivíduo como representante da espécie Allosaurus gymnadiceni. Em 1996, a mesma equipe descobriu um segundo Allosaurus, Bigael 2. Este espécime, o esqueleto mais bem preservado de seu tipo até hoje, também é conhecido como Allosaurus gymnadiceni. A integridade, preservação e importância científica desse esqueleto deram a Bigael seu nome. O próprio indivíduo estava abaixo do tamanho médio para alossauros frágeis, e era um subadulto estimado em apenas 87% de crescimento. O espécime foi descrito por Breithaupt em 1996. 19 de seus ossos foram quebrados ou mostrarão sinais de infecção, o que pode ter contribuído para a morte de Bigael. Ossos patológicos incluíram 5 costelas, 5 vértebras e 4 ossos dos pés. Vários ossos danificados mostrarão osteomielite, uma infecção óssea. Um problema específico para o animal vivo era a infecção e o trauma no pé direito, que provavelmente afetava o movimento e também pode ter predisposto o outro pé a lesões devido a uma mudança na marcha. A.L. teve uma infecção na primeira falange do terceiro dedo do pé, afetada por um invólucro. A infecção durou muito tempo, talvez até 6 meses. Bigael 2 também é conhecido por ter lesões múltiplas. Paleobiologia: esqueletos em diferentes estágios de crescimento em exibição no Museu de História Natural de Utah. Tempo de vida: riqueza de fósseis de alossauros de quase todas as idades dos indivíduos permite aos cientistas estudar como o animal cresceu e quanto tempo de vida ele pode ter sido. Os restos mortais podem chegar tão longe na vida quanto os ovos. Sugeriu-se que ovos esmagados encontrados no Colorado são de alossauro com base na análise histológica dos ossos dos membros. A deposição óssea parece parar por volta dos 22 a 28 anos, o que é comparável ao de outros grandes terópodes como o tiranossauro. Pela mesma análise, seu crescimento máximo parece ter sido aos 15 anos, com uma taxa de crescimento estimada de cerca de 150 kg por ano. Restauração de um Allosaurus juvenil: tecido ósseo medular, derivado endostelmente, efêmero, mineralização localizado dentro da medula dos ossos longos em aves fêmeas grávidas, foi relatado em pelo menos em um espécime de Allosaurus, um osso da tíbia da pedreira Cleveland Lloyd. Hoje, esse tecido ósseo só se forma em aves fêmeas que põem ovos, pois é usado para fornecer cálcio às cascas. Sua presença em um exemplar de alossauro tem sido usada para estabelecer o sexo e mostrar que a mesma atingiu a idade reprodutiva. No entanto, outros estudos questionaram alguns casos de osso medular em dinossauros, incluindo este alossauro em particular. Dados de pássaros existentes sugeriram que o osso medular deste exemplar pode ter sido o resultado de uma patologia óssea. Em vez disso, no entanto, com a confirmação de tecido medular indicando sexo em um espécime de tiranossauro, pode ser possível determinar se o alossauro em questão era ou não realmente uma fêmea. A descoberta de um espécime jovem com um membro posterior quase completo mostra que as pernas eram relativamente mais longas nos jovens, e os segmentos inferiores da perna, canela e pé, eram relativamente mais longos do que a coxa. Essas diferenças sugerem que os alossauros mais jovens eram mais rápidos e tinham estratégias de caça diferentes dos adultos, talvez perseguindo pequenas presas quando jovens, tornando-se caçadores de emboscada de grandes presas na idade adulta. O osso da coxa tornou-se mais espesso e largo durante o crescimento e a seção transversal menos circular. Conforme as ligações dos músculos mudaram, os músculos tornaram-se mais curtos e o crescimento da perna diminuiu.
Essas mudanças implicam que as pernas juvenis têm estresses menos previsíveis em comparação com os adultos, que teriam se movido com uma progressão mais regular para frente. Por outro lado, os ossos do crânio parecem geralmente ter crescido isometricamente, aumentando de tamanho sem mudar em proporção. Alimentação. Esqueletos de um alossauro e de um estegossauro. O alossauro é considerado um predador ativo de grandes animais e era o predador mais ativo da formação Morrison. Há evidências de ataques de alossauros ao estegossauro, incluindo uma vértebra caudal do alossauro com uma ferida parcialmente cicatrizada que se encaixa no espigão caudal do estegossauro, e uma placa do pescoço de estegossauro com uma ferida em forma de U que se correlaciona bem com um focinho do alossauro. Os saurópodes parecem ser provavelmente candidatos tanto como presas vivas quanto como objeto de necrofagia, com base na presença de raspas nos ossos de saurópodes, encaixando bem nos dentes de alossauro, e a presença de dentes de alossauro com ossos de saurópodes, embora não saibamos exatamente em que momento ocorreram aquelas raspas. Portanto, é provável que predassem apenas saurópodes mais jovens. Ornitópodes, como o briossauro, também eram itens de presa a um alossauro, mostrando sua abertura da mandíbula máxima, baseado em Baker, 1998, e Rayfield et al. 2001, comparando o alossauro com mamíferos de dente de sabre do Cenozoico, encontrou-se adaptações similares, tais como a redução dos músculos da mandíbula e aumento dos músculos do pescoço, e a capacidade de abrir as mandíbulas em larga escala. Embora o alossauro não tivesse dentes de sabre, Baker sugeriu outro modo de ataque que teria usado tais adaptações do pescoço e da mandíbula. Os dentes curtos, na verdade, tornaram-se pequenas serrilhas em uma aresta de corte em forma de serra que percorria o comprimento da mandíbula superior, que teria sido levada à presa. Este tipo de mandíbula permitiria ataques de corte contra presas muito maiores, com o objetivo de enfraquecer a vítima. Um trabalho sobre a morfologia crânio-dentária do alossauro e como ela funcionava o considerou improvável, reinterpretando a abertura normalmente larga como uma adaptação para permitir que o alossauro entregasse uma mordida direcionada a músculos de grandes presas, com os músculos mais fracos da mandíbula sendo uma adaptação para permitir a grande abertura. Comportamento social. O holotipo dentário do Labrusaurus ferox, que pode ter sido ferido pela mordida de outro A fragilis. Especula-se desde a década de 1970 que o alossauro se alimentava de saurópodes e outros grandes dinossauros, caçando em grupos. Essa representação é comum na literatura popular e semitécnica de dinossauros. Robert T. Baker estendeu o comportamento social ao cuidado dos pais e interpretou a perda de dentes de alossauro e a mastigação de ossos de grandes presas como evidência de que alossauros adultos levavam comida às tocas para seus filhotes comerem até crescerem, e evitou que outros carnívoros se alimentassem na comida. No entanto, há realmente pouca evidência de comportamento gregário em terópodes, e as interações sociais com membros da mesma espécie teriam incluído encontros antagônicos, como mostrado por lesões na gastralha e mordidas em crânios. Mandíbula patológica chamado Labrusaurus ferox é um exemplo possível. Tal mordida na cabeça pode ter sido uma forma de estabelecer domínio em um bando ou de resolver disputas territoriais. Embora o Allosaurus possa ter caçado em matilhas, foi argumentado que ele e outros terópodes tinham interações amplamente agressivas em vez de interações cooperativas com outros membros de sua própria espécie. O estudo em questão observou que a caça cooperativa de presas muito maiores do que um predador individual, como é comumente inferido para dinossauros terópodes, é rara entre os vertebrados em geral, e os carnívoros diapsídeos modernos, incluindo lagartos, crocodilos e pássaros, raramente cooperam para caçar em tal forma. Em vez disso, eles são tipicamente territoriais, matam e canibalizam intrusos da mesma espécie, e também fazem o mesmo com indivíduos menores que tentam comer antes de fazê-lo quando agregados em locais de alimentação. De acordo com essa interpretação, o acúmulo de restos mortais de vários indivíduos alossauros no mesmo local, por exemplo, na pedreira de Cleveland Lloyd, não são devidos à caça em matilha, mas ao fato de que os mesmos foram reunidos para se alimentar de outros da mesma espécie que estavam deficientes ou mortos, e também acabaram mortos no processo.
Isso poderia explicar a alta proporção de alossauros juvenis e subadultos presentes, já que juvenis e subadultos são desproporcionalmente mortos em locais de alimentação de grupos modernos de animais, como crocodilos e dragões de Komodo. A mesma interpretação se aplica aos locais dos sítios de Baker. Há algumas evidências de canibalismo no Allosaurus, incluindo dentes caídos de alossauros encontrados entre fragmentos de costelas, possíveis marcas de dentes em uma omoplata, e esqueletos de alossauros canibalizados entre os ossos no sítio referido. Allosaurus vs Ceratosaurus. Vantagens do ceratossauro. Alossauro e ceratossauro, dois grandes rivais do Jurássico, quem venceria? Vamos começar com as vantagens do ceratossauro. O ceratossauro não era muito grande, tinha apenas 2 metros de altura e 6 de comprimento. Era forte, sem dúvida, foi um dos maiores predadores do Jurássico. Uma das vantagens contra o alossauro seria, por ser pequeno, ele seria mais ágil e poderia escapar de um ataque do ceratossauro, assim ele poderia acertar o alossauro com seu chifre nasal mais facilmente, o que seria um problema, por aquele chifre nasal poderia deixar o alossauro gravemente ferido e, dependendo do local, mataria. Sua cauda era bem flexível, e era um ótimo nadador e ficava sempre atento. Isso poderia causar problemas para o alossauro, além de que a mordida do ceratossauro é muito forte. Mas também o alossauro tem suas vantagens. Vantagens do alossauro. Alossauro chega a ter 4 metros de altura e 12 de comprimento. Por ser maior, poderia segurar com sua boca o ceratossauro pelo pescoço. A mandíbula do alossauro era mais forte, assim o ceratossauro morreria, mas nem sempre ele conseguiria fazer tal ação, pois, como foi dito, ceratossauro conseguia ser mais ágil que o alossauro. Essas não são as suas únicas vantagens. Alossauro era mais inteligente que o ceratossauro, e também mais resistente. Caso o ceratossauro o atacasse, pelo seu tamanho, certamente o atacaria pela região do estômago e de suas costelas. Ele não poderia agarrar o pescoço do alossauro igual o tiranossauro faz com o espinossauro, já que o alossauro era o dobro do ceratossauro. O alossauro, como é esperto e atento, ao ver o ceratossauro vindo em sua direção, certamente atacaria ele sem deixar ele escapar, já que estava atacando. Então, para o ceratossauro seria melhor que o alossauro viesse atacá-lo. Uma batalha entre esses dois terópodes certamente seria muito difícil para ambos, porque ambos têm quase a mesma quantidade de força, mas por o alossauro ser mais seco e altura não é documento. Mas dessa vez ajudou o alossauro e muito, porque caso ele fosse do tamanho do ceratossauro, seu chifre nasal poderia acertar o alossauro na cabeça e isso o mataria na hora. Vencedor, alossauro. Perdedor, ceratossauro.